Em nome da diretoria executiva da Associação Nacional dos Municípios, sedes de usinas hidrelétricas e alagados, abrimos nesse momento o nosso terceiro podcast da Amuso, que é Amuso, a energia do Brasil. Dentro desse nosso podcast hoje, nós vamos dialogar com nossos entrevistados, que é o Ivan França e Souza e o Nelson Jorge da Silva Júnior. Sejam bem-vindos a todos, e especialmente nossos palestrantes, nossos entrevistados de hoje. E, como sempre, a nossa diretoria apresentando pela terceira vez o seu novo meio de comunicação, que é o nosso podcast, sempre com assuntos técnicos, com assuntos que têm muito a ver com as usinas hidrelétricas e com as suas áreas alagadas. Sejam bem-vindos ao nosso podcast Amuso, a energia do Brasil, um programa de entrevista da Associação Nacional dos Municípios, sedes de usinas hidrelétricas. Vão conversar conosco hoje dois especialistas, Ivan França e Nelson Jorge da Silva. Ambos têm uma formação direcionada em licenciamento e gestão ambiental, além de análise e execuções de planos básicos ambientais, que é o grande foco, a grande situação para a instalação do empreendimento de geração de energia hidrelétrica. Ivan França é formado em Biologia pela PUC de Goiás e atua hoje como consultor ambiental. Nelson Jorge é graduado em Estudos Sociais e História, Biomedicina e Biologia na PUC de Goiás, onde atua hoje como professor titular da Escola de Ciências Médicas e Biomédicas. Ele tem doutorado de Zoologia também na Universidade de Utah, nos Estados Unidos. Hoje nossos convidados irão falar conosco sobre a importância do Plano Básico Ambiental para os municípios, sedes de usinas hidrelétricas e alagados, que hoje estão localizados em 21 estados da federação, aonde se somam 739 municípios localizados dentro desses 21 estados e aonde reside uma população de mais de 43 milhões de pessoas. Então, sejam todos bem-vindos a essa nossa nova realidade do nosso podcast sobre o Plano Básico Ambiental, que tem tudo a ver com os nossos municípios que estão localizados nesses 21 estados. Nelson e Ivan. Hoje o nosso papo é um papo técnico, um papo bem direcionado a toda a nossa clientela da Amuso. E aí, como inicia esse processo de instalação de uma usina hidrelétrica e quanto tempo leva este processo? Olha, obrigado por nos ter aqui nessa participação, um grande prazer. O processo, existe um mapeamento inicial no Brasil que é feito basicamente pelo Ministério das Minas e Energia. Eles fazem um mapeamento hidrográfico do Brasil, com todas as capacidades hidráulicas, de possibilidade de instalação de usinas hidrelétricas de todos os portes. Então esse estudo ele é feito e atualizado o tempo inteiro. Isso não significa que todas as situações que são mapeadas vão se transformar em projetos viáveis. Então esse mapeamento já existe. Então, e aí, numa situação onde há um interesse nacional, existe uma importância detectada, o governo passa a procurar interessados naquela localidade. Então, os estudos iniciais têm que ser feito um estudo todo de levantamento inicial, toda a parte biótica, a parte física, a parte socioeconômica, ela é feita e colocado à disposição, por exemplo, para você saber se existe uma viabilidade. Tá? Então, essa viabilidade ela é detectada e você passa por um processo que é um processo extremamente demorado, de toda uma parte que você faz um levantamento inicial, já é bastante complexo, e não quer dizer que vai ser aprovado o início de uma hidrelétrica. É um estudo inicial, para você colocar aquele ponto
a ver quem tem interesse. A empresa interessada, então ela vai promover então os estudos iniciais. Esses estudos iniciais, estudo de viabilidade, e você passa por 3 fases. Uma fase chamada de um estudo, uma licença prévia, que ele promove todos esses estudos, complementação dos estudos, né, que são feitos estudos ambientais, que é o estudo de impacto ambiental, o relatório de impacto ambiental, que é uma parte do estudo de impacto ambiental. E depois ele obter essa licença prévia, ele complementa todos os estudos, tem uma audiência pública ou várias audiências públicas, dependendo da localização, você tem que ter um apelo popular muito grande para ter um conhecimento do que está acontecendo. Infelizmente, é muito limitado, né, às vezes, a participação pública, mas você passa, sendo aprovado essa fase inicial, você passa para uma licença chamada licença de instalação, onde efetivamente a usina é construída, seguindo todo um projeto, toda uma parte de licenciamento mesmo, e final você tem a licença de operação, que são 3 fases. Então esse período é bastante dilatado. Então entre os estudos iniciais, que pode ter sido feitos esses estudos há 20 anos atrás, se for para efetivar, iniciar desde a licença prévia até a instalação, nós estamos falando de um período aí não menos de 15 anos. Então é um estudo longo, pode ser até mais. Teve alguns lugares que chegaram a 30 anos, né, a dilatação do espaço. Então, assim, quando você tem um interesse muito grande, o mais rápido que você consegue nessa faixa, de 10 a 15 anos. Porque essa lógica dessa licença, desse estudo, ela tem tudo a ver com o potencial hidrográfico. Tem a ver com a área geográfica mais montanhosa, mais plana, Uhum. né? O mais plana. Tanto é que a gente já teve a oportunidade de visitar inúmeros lagos de usinas no Brasil e a gente vê a diferença da situação da Sim. localização das usinas, do lago, por exemplo, hoje tem uma moda muito grande que tem trazido existe um questionamento muito grande, que é as famosas usinas de fio d'água, que elas Sim. são por geração sazonal, né? Então, esse estudo, né, realmente, o Brasil tem essa riqueza muito grande da parte hidrográfica, né? E existem os estudos, agora cabe o momento de que ela faça com que isso aconteça. O Ivan gostaria de complementar alguma coisa? Não, é só interessante em relação ao que o Nelson falou, que inclusive hoje em dia, como o inventário que começa, né, que é a primeira etapa do empreendimento, ele realmente não define se o empreendimento é viável ou não, que o governo federal hoje só coloca em concessão os empreendimentos já com licença prévia. Então ele criou-se a EPE, que é uma empresa de prospecção energética do governo, que realiza todo o estudo de viabilidade ambiental para quando a empresa que tem interesse em adquirir um empreendimento no leilão de energia, ela já pega o empreendimento com a viabilidade ambiental atestada pelo órgão competente. Aí existe também, como existe essa mágica aí que o governo implantou para que essa realidade, com certeza existe um maior interesse até dos empresários, porque o maior problema que existe, a gente vê isso em várias áreas, é o problema do licenciamento ambiental. Então, se ele já tem essa primeira etapa como uma situação, é lógico que até os empresários se dirigem a essa situação toda. A gente tem visto também dentro dessa fase inicial, eu até ia fazer essa pergunta, mas o Nelson quase já me respondeu ela, né? Em que altura da situação que acontece a audiência pública, né, com a comunidade. Aí eu pergunto uma situação que talvez a gente até fale mais lá na frente sobre isto. Como é que um processo desta dimensão, desse estudo ambiental, numa tarde ou numa hora, em 2 horas, as pessoas técnicas, os empresários conseguem passar para a população essa informação? Então, até por os moradores ou da região não terem um conhecimento pleno de como é essa situação técnica, é uma audiência pública, as pessoas vão ter conhecimento que vai aparecer na área deles, mas não com conhecimento até para questionar e debater. Então, essa é uma situação que a gente tem visto com muita frequência de questionamento de prefeitos, juntamente com a associação, sobre isso. Não sei se vocês gostariam de complementar alguma coisa. Foi um comentário que eu quis fazer em relação às audiências públicas, porque quando isso acontece, o que tem acontecido com a associação? Os municípios se dirigem a gente
para até quem poderia nos auxiliar para nós ter um entendimento melhor sobre isso, né? Até o Ivan, nós já discutimos isso em outras épocas, Várias né? vezes. Várias vezes, aonde a preocupação do município, principalmente aonde a usina vai se instalar, o impacto, onde vai acontecer o impacto, que ele é grande, que a gente vai falar mais na frente. Tá? Mais alguma coisa complementar em cima desse É posicionamento? importante essa situação que você está comentando, porque geralmente, quando existe essa divulgação, ela tem que ser uma divulgação que é feita sobre um empreendimento, ela tem que ser clara e direta e disponível ao público. Então, agora, de nós avaliarmos o tanto que isso é feito, com a maneira que é feita, é muito questionável. É temerário achar que num momento desse ali de 25, 30 minutos, ou às vezes no máximo 1 hora com os questionamentos, se leve aí, esses estudos são feitos por pessoas, por equipes multidisciplinares, né, da área dos meios físicos, né, que englobam qualidade de água, qualidade de ar, os solos, né, as rochas, etc., o meio biológico, né, a vegetação, a fauna local, o meio socioeconômico, a capacidade de desenvolvimento do município, quais atividades vão ser diretamente afetadas pelo município, o que o empreendimento vai causar na disponibilidade de serviço público para a população. Então, assim, esses estudos demoram esse período aí de 15 anos, mais ou menos, para ficarem prontos, e são elaborados por professores, doutores nas suas áreas de conhecimento, né, que possuem equipamentos de mensuração disso, né, e colocar isso na audiência pública, que na maioria das vezes que a gente acompanha a audiência pública, né, Nelson? Sim. A população não tem, ou mesmo o quadro técnico da prefeitura não tem capacidade, não por falta de conhecimento, né? Mas por falta de experiência com esse tipo de empreendimento, né? Então, assim, é apresentado isso condensado em 1 hora e apresentado para a população de maneira como se o empreendimento fosse causar apenas benefícios e desenvolvimento no município. Que aí onde a gente, quando vai fazer as palestras com você e viaja o Brasil, a gente vê que é exatamente o contrário. Quando o empreendimento chega, que o susto começa. Falou, mas isso aí, ninguém me avisou o que ia acontecer. É uma situação que a gente, pelo fato de a associação ter seus 29 anos, e nós estarmos com a equipe técnica aqui há mais de 19, a gente tem acompanhado e visto muita coisa em cima disso. Aí um questionamento até uma pergunta, não sei se é um questionamento, eu acho que mais uma colocação. Em qual parte do processo que o município se torna partícipe? Já respondemos alguma coisa, mas tem muita coisa a falar ainda. E realmente ele toma conhecimento da chegada desse empreendimento. Como vocês avaliam isso, até por uma orientação para os municípios, porque a gente sabe que nós temos. Isso aí eu acho que cabe tanto para o empreendimento de UHS, que a gente sabe que tem vários, né? Nós temos uma em fase de inauguração final, que é a São Roque, lá de Vargem, Santa Catarina, que está sendo uma das últimas, assim, em fase de entrar em operação, e a gente já se envolveu muito com eles também, com orientações. E como cabe, eu acho que algum comentário desse nível é relacionado às PCHs, né? Porque o empreendimento de uma PCH no território do município, ele tem numa dimensão do mesmo nível de uma OMHE menor. Mas existe a Isso. mesma situação. Então, como seria esse envolvimento do município? E nós temos mais um agravante dentro desse processo que eu considero. Os municípios, cada 4 anos, existe uma mudança de gestão. Então, às vezes, um prefeito pega a primeira etapa, quando entra o outro já pega a segunda etapa. Aí eu sempre falo da importância de que a equipe técnica do município esteja na continuidade dos assuntos para auxiliar um novo prefeito que entra, para, de repente, cair essa situação no colo e ele ter um pouquinho menos de preocupações e sim de conhecimento para a equipe que já está no município. Como é que vocês colocariam em cima dessa realidade como orientação para os municípios? Olha, como já existe um mapeamento, né, eu acho que assim, o mais importante é que esse mapeamento ele é um documento do governo, em teoria ele é público, mas ele tem uma parte, um planejamento, que pode acontecer ou não. Mas, como já existe uma ideia, a gente tem que também ter
uma ideia errônea que nós temos. A dimensão do empreendimento não diminui o impacto. Mesmo pequeno. Com certeza. Então você tem, se divulgou muito essa coisa, uma PCH causa menos impacto ou impacto zero. Não existe impacto zero. Não existe intervenção humana com impacto zero. Então, se você tem um rio, que antes você colocaria um OHE, uma área alagada maior, e você coloca depois 3 PCHs, o impacto é o mesmo ou pior, porque você compartimenta o rio. Você começa a fazer ele ficar compartimentado entre uma barragem e outra. Então, se diminui o espaço do próprio corpo hídrico, isso é um pouco maior, ele passa a ser bem mais diminuído. Então, isso é uma coisa, um pensamento errôneo. Então, o impacto, ele é sinergístico dessa forma. Essas PCHs, elas vão se somando e vão causando um impacto bem semelhante ou pior do que um HE. Agora, a partir de que momento? A partir dessa ideia, essa concepção, o município tem que estar participando. Ele tem que estar participando e tem que ter um conhecimento no governo municipal dessa continuidade. Porque essas usinas, elas vão ficar aí, vai entrar governo, sair governo, vai morrer todo mundo, elas vão continuar ali. Exatamente. Então, você não pode passar por esse pensamento que tá resolvido, não está resolvido o problema. E em alguns lugares você tem alguns efeitos ambientais tardios. Serra da Mesa é um grande exemplo disso. Então, os problemas que eles têm lá hoje são problemas seríssimos, que ninguém conseguia prever, pela dimensão do reservatório. Mas, assim, não vem ao caso, é uma coisa pontuada. Mas, na verdade, o que nós temos? Nós não podemos descartar. O processo de licenciamento, em todo o processo, tem que ter a participação. Não existe essa possibilidade, qual o momento que o município tem que participar. Eu acho que a maneira mais eficiente é ter pessoas esclarecidas no governo municipal que ter essa continuidade. Porque se você passa de alguma falha de um governo para o outro, você cai nesse problema de o que ficou de passivo. Ninguém vai ter essa preocupação de levantar isso. Aí você vai acumulando isso e acaba virando um problema muito grande depois. É aí uma situação que a gente tem discutido com muita frequência com muitos gestores municipais, com questionamento deles aqui. Eu sempre falo, gente, vocês têm que ter uma política de boa vizinhança com o próprio empresário, que é a concessionária da empresa que está instalada no teu território. Sim, Então, claro. então não adianta. Eu sempre falo para os nossos gestores, sejam eles os prefeitos, os seus assessores direto, a política da boa vizinhança, do aproximação plena com todos os empresários, eu acho que é uma prática necessária que o município tem que ter juntamente com o empreendimento que está no seu território. Mas aí entra uma coisa, Terezinha, que nós já vimos várias vezes durante essas andanças nossas, né, com os associados, que é o seguinte: o pessoal precisa deixar de ser um pouco reativo. Quer dizer, o gestor só procura o conhecimento, o seu direito, ou o que ele pode, né, adquirir de benefício para o município quando a coisa está danada lá no município. E o empreendimento, a chegada do empreendimento desse não é assintomático. Por exemplo, da movimentação, né, Nelson, de uma equipe de EIA-RIMA, movimenta o município. Entendeu? O pessoal vai à prefeitura para pedir licença do uso do solo. A segunda coisa que eles vão fazer na prefeitura é pedir para diminuir a alíquota do ISS, que é do empreendimento, que vai falar que o empreendimento não tem dinheiro para ser construído. Então o prefeito está sabendo do que está chegando. Ele acompanha, né, durante esse processo. Então, nesse início, não ficar aguardando a audiência pública. Vá ao órgão ambiental, procure saber o que está acontecendo, procure a dimensão do empreendimento, vá à ANEEL, peça, se esse empreendimento tem um EIA-RIMA, ou se é uma PCH, a própria empresa está fazendo, né? Eles já têm aonde vão ser alocados esses estudos. Marque uma reunião com a equipe técnica. O que vocês precisam no município? Me deem informações, né? O que vocês estão trazendo para cá? Procurar o que está acontecendo. No caso de empreendimentos que são concessão do governo federal, ainda tem todo o estudo, né, Nelson, para aprovação do empreendimento, do Tribunal de Contas da União, que tem lá na conta 10, que é meio ambiente, qual o valor do recurso que vai ser aportado aos municípios, que vão ser afetados. Então, quer dizer, o gestor ele tem que estar ciente daquele montante de recurso que está disponível
para o município, né? E não esperar o impacto chegar. Por exemplo, Caçu teve um caso no ímpar que é a instalação simultânea de 5 empreendimentos. Um núcleo urbano com 8 mil habitantes, uma época tinha 4 mil habitantes passageiros, né? Que é aquela população flutuante. Quer dizer, 50% do núcleo urbano, população flutuante. Isso acabou, colapsou o sistema público da cidade. Né? Então, tem que agir previamente, procurar antes saber, né, qual o efetivo que vem para o meu município, como é que está a minha saúde, como é que está isso, para poder você ter um ponto de partida para monitorar junto com o empreendedor os impactos que vão chegar no município. Ser um pouco mais proativo. A informação está lá. A hora de buscar é a hora que o gestor quiser. Entendeu? O órgão, o que o Nelson falou, isso é público. Essa informação ela não é velada. Né? Inclusive uma situação também que a gente, por várias vezes, já ocorreu, de a gente se colocar à disposição por algum questionamento do município, ou mesmo um empreendimento em plena operação, né? Então, eu sempre digo, olha, a associação, ela está disponível para esclarecimento dessas realidades. Eu sempre falo, se a gente não é obrigado a saber tudo para orientar na hora, mas sim a gente tem uns caminhos da onde buscar a informação para dar um retorno seguro, tranquilo desta situação que o município precisa estar orientado para fazer sequência, para fazer a situação andar e que o município tenha também não diria um benefício, não sei, eu não considero isso um benefício. É um direito que o município tem pelo empreendimento que está sendo instalado no seu território. Seja ele como impacto, seja ele como compensação, ou seja ele como ICMS, que é da geração de energia. E principalmente uma coisa que a gente tem alertado muitos municípios, da importância desse acompanhamento, principalmente pela receita própria do município, que se chama ISS. Entende? Claro. Então eu falo, prefeitos, vocês têm que estar por dentro dessa realidade para que vocês tenham ciência plena do direito que o município tem em cima dessa realidade. E você sabe que o município de Juara, onde eu tive, né, que é o Mato Grosso. Mato Grosso, energia elétrica de Castanhal, fez isso, ligou para vocês, falou, vai ter uma audiência pública aqui, e eu não sei o que eu faço. Você falou, calma que vai uma pessoa aí te auxiliar. Então eles saíram na frente, porque tem uma equipe muito boa lá, que acompanha desde o início, quando emitiram a certidão de uso do solo, quer dizer, o empreendimento nem estava completamente licenciado ainda, eles já estavam procurando saber o que é que vai acontecer no município. E lá aconteceram contato com diversas vezes, que a gente até se reportou a vocês, né, para essa realidade, né, porque plano básico ambiental é um assunto extremamente técnico e exclusivo. Existe o plano básico ambiental da mineração, plano básico ambiental das usinas, assim sucessivamente. Nós falamos daquilo que é a nossa área, que é a usina hidrelétrica. Sim, tudo certo. Né? Aí me diz uma coisa, quais são as áreas e gestão pública mais afetada durante a instalação de um empreendimento hidrelétrico? Aqui tem muito campo para rodar, né? Entende? Isso aqui começa, na verdade, Terezinha, além do que a gente já falou, né, efetivamente, mas é o seguinte, o empreendimento começa a causar, né, afetar o município desde quando é marcado a audiência pública. Então, quer dizer, nem sabe se o empreendimento vai ser aprovado ou não, quando Castanhal passou por isso, ao Juara. Então, assim, e depois nós fomos olhar isso, né, nos estudos que nós já fizemos, que coincide. Os 2 primeiros anos ali, da licença prévia até a licença de instalação, a especulação imobiliária no município quando se fala que vai ter uma audiência pública para a instalação do empreendimento. Quer dizer, não tem obra, não tem empreendimento, mas todo o valor imobiliário na cidade já afeta a vida do morador, direto, sem ter benefício ainda nenhum ou prejuízo. Então começa aí a área, né, que é a especulação imobiliária. Agora, quando realmente chega o município, né, com essa população flutuante, que são 4 mil homens numa obra dessa, funcionários diretos, calcula-se que mais ou menos 60% a mais de funcionários indiretos desses 4 mil. Então, nós estamos falando de 6 mil homens. Né? Se o município for pequeno, isso causa um impacto, mas as pessoas ficam de folga uma hora. Elas ficam de folga e elas vão para a cidade fazer alguma coisa.
né? Então afeta desde a vizinhança, por exemplo, né? Tem uma casa lá, né? Eu gosto de usar sempre o empreendimento de Caçu, porque eu inclusive morava lá na cidade. Então tem uma casa que mora o pai, a mãe, 3 filhos, né? Idade escolar, 14, 15 anos. Na outra casa mora a mãe, a sogra de um casal desse, mais um primo que estuda na cidade, e constrói-se um hotel entre as duas casas e colocam 150 homens, não tem mulher, no meio das duas casas. Então você imagina o que acontece na vida cotidiana da população, Dos né? munícipes, Dos principalmente da munícipes. área Então, por urbana. exemplo, área Sim. pública, chega final de semana, nas praças, o que tem? Festa das pessoas que Que chegaram, estão, que que estão estão na cidade. construindo a usina. Exatamente, né? E ainda aquela população que chegou na cidade e que não foi absorvida pela obra, É. que ainda vai morar, né, em áreas adjacentes ali à cidade e criam-se verdadeiros setores dessas pessoas, né? E a prefeitura tem que dar apoio para essas pessoas. Agora imaginem eu acompanhando várias obras, inclusive lá no Mato Grosso, deixa eu lembrar o nome da Paranaíta. Paranaíta, por exemplo, na construção de 2 usinas, teve um salto de 9.000 pessoas dentro da cidade. Agora talvez a gente fala mais adiante sobre, você já imaginou como é que fica a educação? Sim. Não, tem isso é porque eu casar- falei só da ação social, que é da a ação- chegada. Que é sensacional. Então você veja bem, a situação das estradas, Saúde. das Saúde. pontes. Eu estou indo um pouquinho mais na física primeiro. Aí você vê a saúde, o tanto que os postos de saúde têm, os municípios não estão preparados para tanto, a educação, a segurança, Creches. creches e assim A ação sucessivamente. social para dar comida e dar passagem para esse povo embora. Há um aumento. Os estudos que nós fizemos, Terezinha, tem alguns empreendimentos que causam até 540% de aumento nos 2 primeiros anos nos gastos de saúde. Não dá tempo do município repor, não dá tempo de procurar verba no governo para fazer isso, né? Então, assim, o pessoal tem que se atentar quando for procurar, né? Lá nesse processo de instalação, né? Ter esse cuidado com o estudo ambiental, Sim. em focar, não que o meio ambiente e fauna e flora não sejam importantes, mas nesse momento de instalação, acho que a gestão pública tem que estar focada nos estudos socioeconômicos, né, Nelson? Com certeza. Porque é onde ele vai despender a maior quantidade de recursos. De repente, a prefeitura não vai ter recursos e ele não vai saber. E começa a entrar um recurso, por exemplo, do ISSQN da obra, e o prefeito começa a achar que esse dinheiro existe para poder diminuir o impacto social. E não é isso. O imposto ele não vem para mitigar impacto. O imposto é imposto, ele não é opcional pagar. Tanto que o nome próprio já diz. É imposto. E a função do imposto não é mitigação de impacto. Né? Os empreendedores gostam de falar para os prefeitos, a gente, né, já ouviu isso bastante, que não, mas aí entra o ISSQN e eu pago o que ele está causando. Não, a função do imposto é desenvolvimento, não tampar buraco. Então as pessoas têm que estar muito atentas a isso. Eu acho assim, até me dirigindo um pouco aos municípios também, eu acho que esse nosso bate-papo aqui, essa informação, que ela é tão necessária para os municípios, mas mesmo quem tem empreendimento com mais de 50 anos, a importância de se ligar. Eu não vejo a usina como, para os gestores, como um problema para o município. Existem os impactos, sim. O que a gente está querendo demonstrar agora com esse nosso diálogo, com essas nossas informações, etc. e tal? Que o município tem que se preparar para receber a obra em todos os níveis. Então, eu acho que é esse conhecimento que a gente precisa levar aos municípios, que é o que nós estamos tentando fazer agora, para que quando existe essa nova realidade do empreendimento no seu território, que o município vá atrás, se prepare com estrutura técnica, com informação, principalmente quando você é detentor da informação, é outro departamento para você acatar o que está chegando, acatar os problemas que vêm, porque você está inteirado das situações. É o impacto inicial? É.
o impacto pesado. Só que depois do empreendimento existe a continuidade das compensações financeiras. Agora, compensação ambiental não tem nada a ver com o ISS. Queria que você Nada a ver. falasse um pouco sobre isso ainda, só para enfatizar com os municípios. O ISS não tem nada a ver com a compensação financeira que o município vai receber depois pela área alagada. O ISS não tem nada a ver com a compensação Plano Básico Ambiental que causa pela construção, e o ISS não tem nada a ver com os gastos que a própria usina, porque quando o empreendimento, a gente tem acompanhado muita coisa, quando o empreendimento é aprovado, o orçamento dele já consta tudo isso. Sim. É só o município ficar esperto e buscar. Inclusive, isso consta do plano diretor do setor energético, né? Que a verba destinada à compensação de impacto socioambiental, a palavra até usada no plano diretor é socioambiental, não é só ambiental, o valor destinado do financiamento, né, pelo órgão, o banco que está financiando o empreendimento, é prioritário à mitigação de impacto socioambiental. Então, a verba está garantida, na conta 10 tem o valor que precisa ser investido no município, então todo mundo sabe, basta o município procurar. E principalmente, Terezinha, eu vou falar de 3 casos aqui específicos, né, que são municípios alagados, mas o que acontece? O canteiro de obra ficou nesses municípios, mas a casa de máquina que vai gerar toda essa riqueza fica em outro município. Por exemplo, Cristalina, né, em Goiás, na construção da usina de Batalha, né? Uhum. O canteiro de obras ficou em Cristalina. Uma casa de máquina em Paracatu, que fica, se não me engano, 70 quilômetros. Um pouquinho mais. Um pouquinho mais, né? De Cristalina. Então, quer dizer, não houve impacto no município de Minas Gerais e o impacto concentrou em Goiás. Em Goiás. Um outro exemplo, Arguiarnópolis, que a usina, Arguiarnópolis é município de Tocantins. Uhum. A usina é Estreito. Estreito. A população flutuante de Arguiarnópolis deixou prejuízo de 25 milhões de reais. E o município nem área alagada não tem, acho que é 0,1% do município. E ficou com todo o ônus. E não recebe nenhum bônus por isso. Absolutamente nada. O outro município, Colíder. Se não me engano, Terezinha, você pode me ajudar? Qual que é o município sede de Colíder? É Canaã, não é isso? Canaã. Canaã. Então, Colíder, com prejuízo de 102 milhões de reais. Que a estrutura toda ficou lá. Com a estrutura toda em Colíder e toda a geração de energia para Canaã. Eu vou te dar mais um exemplo. Viu? Eu vou te dar mais um exemplo, não, uma situação. Vamos trocar a colocação. Paranaíta ficou com todo o impacto das 2 usinas e todas as turbinas estão no município de Jacareacanga, no Pará, que é 450 quilômetros de distância, em mata. Entende? Mas Paranaíta está aqui na divisa do Rio, uma cidade, ficou todo o impacto que eu já citei antes. Exatamente. Dessa situação. Vocês também têm conhecimento disso. Então, o impacto ficou no município e as turbinas ficaram no município que está com a sede em 450 quilômetros depois, que é pura mata. Então, cada caso é um caso, cada realidade é uma realidade, e cada território é um território diferente pelo estilo da própria terra, rochosa, montanhosa, plana. Por exemplo, Chapada dos Guimarães. 450 quilômetros de área alagada de uma usina que gera 90 mil megawatts. Entende? Mas lá tem uma contenção de água para não alagar Cuiabá. Ela tem um efeito social específico, né? Entende? Mas é isso aí. Se a gente começar a puxar, tem assuntos assim em todos os níveis, em todos os 4 cantos do Brasil. São eficazes os programas de compensação financeira dos impactos sociais e a metodologia de monitoramento dos impactos? Nós já falamos um pouco sobre isso. Mas talvez a gente fechar essa parte aí dessas compensações, né, dos impactos, né, sociais, e a metodologia da forma que ele é o monitoramento de tudo desses impactos aí todos, né, que é aquilo que nós falamos da importância. Acho, viu? Me corrija se eu estiver errada. Eu acho que a importância do município está acompanhando em tempo real toda essa evolução. O que vocês falariam sobre isso? Eu posso usar um comentário, é o seguinte, como nós falamos, desde o início o município tem que estar participando.
Qualquer momento que ele entra atrasado ou ele deixa de acompanhar, ele passa, como diz o outro, você perde a história do empreendimento. Então, essa parte dos impactos sociais é extremamente importante, porque é um contínuo. Você pode mudar toda a parte biótica, de monitoramento biótico, monitoramento da parte abiótica, mas a parte socioeconômica não tem como. Não tem como. Então, isso aí que eu acho, assim, particularmente, eu acho que o dimensionamento é mal feito. Tá? Exatamente. Ele é mal feito. Ele é mal dimensionado porque você imagina o seguinte, nós estamos imaginando uma coisa de livro, um mundo perfeito. Não funciona dessa forma. Porque, veja bem, se fosse dessa forma, a população tinha que estar participando efetivamente, não avisado o que vai acontecer, a audiência pública, o que está acontecendo aqui. Então, a ideia é passar de uma ideia, você vai vir uma usina, vai ser tudo bom, o município vai crescer e tudo mais. Você fala muitos aspectos positivos, imediatos. Vai ter emprego, vai ter uma série de coisas, mas veja bem, isso é uma coisa que vai ficar, isso é o início. Ninguém fala depois o que vai acontecer. Então, esses impactos socioeconômicos que eu acho que são os mais preocupantes e que eu acho que tem que ser lidado de uma forma muito mais próxima, né? Um acompanhamento muito mais próximo, muito mais rígido, porque são situações que têm a tendência, muitas vezes, a piorar, se não tomar cuidado. Um exemplo, você vê assim, que às vezes você tem um empreendimento, né, que no estado de Goiás, por exemplo, vamos colocar aleatoriamente, e que você tenha previsto ali monitoramento de doenças tropicais, mas, poxa, você está em Goiás? Você tem alguma coisa que diz respeito a isso? Não, mas alguém fez a conta que é o seguinte, vão vir empregados de todos os lugares Do do Brasil Brasil. inteiro. E ali, os vetores, né, os insetos que são vetores de tudo quanto é doença, malária, chagas, está tudo ali. Só, às vezes, não tem o doente. Então, se vier uma pessoa infectada, ele cria um foco. Cria um foco de Então, quer problema. dizer, por que você acha que num programa existe um negócio que chama saúde pública? É por essa preocupação. Né? E essa preocupação, às vezes, ela tem que ser levada a sério, porque você tem também o seguinte, você imagina, nós estamos falando que uma cidade de 5 mil pessoas, de repente ela passa a ser 10 mil homens, 5 mil homens. Então você tem uma série de problemas. E nós não podemos deixar de discutir um outro problema que acontece com frequência, que é a prostituição. Que Pesadíssimo. acompanha. Entendeu? Isso aí. Então não adianta, isso é uma coisa assim que a gente não pode fechar os olhos para isso. Então o município ele passa a sofrer uma pressão muito grande. E muitas as pessoas, os moradores, começam a questionar, será que isso é bom mesmo? Porque eles estão vendo aquele problema que às vezes não foi relatado ou então numa dimensão adequada para a população entender. Eu acho interessante, Terezinha, quando a gente fala desses impactos na área de saúde, educação, segurança, né? Igual a gente falou ali, o seguinte: como que o empreendimento que tem um programa de saúde monitora a saúde no município, né? Os parâmetros de saúde, atendimento médico e tudo. Como que no segundo ano de implantação de um empreendimento de 5 anos, eu aumento 540% o custo desse programa e o monitoramento não tem nenhum vínculo com o secretário de saúde para que ele fale, olha, eu estou gastando dinheiro a mais. Não está dando, meu atendimento subiu de 90 atendimentos por mês para 250. Eu não estou conseguindo pôr médico, eu não estou conseguindo colocar o pessoal na ambulância para levar na cidade. Então, assim, o monitoramento, ele existe. Eu acho que ele não é eficaz a partir do momento que ele não consegue traduzir ou omitir para o licenciamento ambiental o que está acontecendo, ou não levar para o gestor público, de fato, o que está acontecendo no município. E aí aquele negócio, a prefeitura tem que estar acompanhando o gestor para que ele fale, olha, eu estou gastando dinheiro demais numa área que eu não tinha custo no meu município. Espera aí, vamos sentar aqui, vamos conversar. E tem que aí restabelecer um pacto de mitigação, né? Junto com a construtora. Junto com o órgão ambiental e falar, olha, precisamos mudar isso aqui porque não está atendendo. Claro. Da maneira que foi proposta. Então, não só na área de saúde, mas principalmente educação é um problema grave, né? Saúde, quanto na parte física de estrutura e infraestrutura do município, vamos tirar um pouquinho do gestor e colocar na mão das pastas das secretarias, né? Os secretários têm que estar de olho
O secretário de Finanças tem que estar saindo dinheiro aqui, ó, eles têm que estar monitorando literalmente as contas e saber o que está acontecendo para até chegar no órgão ambiental e falar, ó, para aí, eu preciso conversar com vocês e mostrar uma situação para saber se está sendo transmitido para vocês o que realmente está acontecendo no município. Ali vem aquela palavra bem mágica, né? Seja proativo Seja em proativo, todos os níveis, né? né? Todos os Exatamente. níveis, Todos né? os níveis. Exatamente. Mas olha só, eu acho o seguinte que é importante o município saber desses alertas todos, dessa importância, dessa participação dele. Agora também tem um detalhe, o empreendimento, a usina como um todo, ela tem muito impacto positivo também, que chega com o empreendimento na envergadura de um município. A gente conhece inúmeros municípios que se formaram em detrimento da construção da usina. Por exemplo, nós temos Ilha Solteira, que é um município que se formou em detrimento da construção da usina, e assim sucessivamente a gente tem inúmeros que não caberia aqui colocar todos agora, mas existem os impactos positivos. Poderíamos comentar alguma coisa sobre isso? Os impactos, porque tipo assim, um empreendimento, ele é um benefício para a população como um todo, na geração de energia, porque ela vai para um sistema que vai alimentar todo um processo da economia e do crescimento do país. Então, o empreendimento, ele é localizado em determinadas áreas, não porque o município quer ou porque o empresário quer, é que a região favorece. Então, Exatamente. existem os impactos? Existem. Agora, quais os pontos positivos que vocês podiam elencar em cima dessa construção da usina, para que os municípios, os gestores também consigam ver e sorrir um pouco com isso também, ouvindo esse nosso podcast? Um alerta das situações que ele tem que estar pronto para encarar e também depois usufruir dos impactos positivos. Com vocês. Da mesma forma que você tem uma discussão, nós estamos falando só de coisa negativa, né? Não, deu, agora já deu. Então, você tem uma situação onde que isso é itemizado absolutamente tudo, né, sobre o que pode ser positivo. Vai haver uma melhora na educação, pode ter, porque todo o recurso é alocado para isso. É feito de acordo com o planejamento do licenciamento, já tem essa previsão. Né, foi feito um estudo socioeconômico, tem que atuar nessas áreas. Então, o que acontece? Quando o município recebe o repasse ou não recebe o repasse, que são para esses programas que já são estabelecidos, você não tem um aspecto positivo detectado. Mas ele foi o quê? Diagnosticado. Que ele pode e deve ser feito. Porque, evidente, olha, eu vou aqui, um dos impactos positivos, né, que o empreendimento vai construir uma escola. Construir escola não quer dizer nada. Mas ele tem que construir escola, e o que é a infraestrutura com respeito a isso? Manutenção, então, manutenção. Equipamentos e o ser humano, né? Exatamente. Então você tem que amarrar com o município isso para ser uma coisa duradoura, para não ser uma coisa efêmera, né, de governo. Tem que ser uma coisa que vai continuar, não é? Então eu acho que isso aí é uma coisa... existem vários impactos positivos, né? E os impactos positivos são basicamente na área socioeconômica. A nível de ambiente, você não pode falar, mas você faz só de coisa de regeneração ou de mitigação de perda. Vamos passar por outro lado, entendeu? Porque você perde, o ambiente perde, uma área alagada, essa coisa toda. É uma discussão, mas é uma discussão saudável, porque você tem medidas mitigadoras, que elas são eficientes se cumpridas. Agora, da parte socioeconômica, eu acho que falta muito isso. Falta muito cobrar o seguinte, como que eu vou manter isso? Né? Então, você tem um dispositivo disponível, que está no licenciamento, né? E você tem que ter a garantia que isso vai ser executado. Então, exemplos que eu dou. Alguns lugares, por exemplo, o pessoal tinha tanta disponibilidade e vontade de fazer o certo, que chegaram e fizeram uma reunião. O que o local mais acha que precisaria aqui? Precisaria que ter um pessoal que cria gado, talvez um curtume. E vai o empreendimento construir um curtume. Foi abandonado aquilo lá. Porque foi uma coisa efêmera, foi uma ideia que não tinha uma continuidade. A região não é uma região produtora disso.
não vive de couro de animais. Então é uma coisa que não foi feito um estudo, quer dizer, foi uma coisa que fala, o que vocês querem mais? Não é isso, você não está mendigando, você não está oferecendo migalha, você tem um programa que prevê tudo isso. Então eu acho que esses programas são eficazes se os municípios eu diria assim, se apoderar disso, falar, eu quero saber o que foi feito aqui, como que foi feito. Foi feito há dois governos atrás, tudo bem, mas eu quero saber o que foi falado, para eu não ser pego de surpresa. Precisa incorporar a ideia, né, Exato. Nelson? Incorporar o processo. Porque você vai ter... Deixar de ser... Alheio à vontade. Não, desculpa interromper, Não, Nelson, claro. mas deixar de ser o telespectador do que está acontecendo, passar a ser... para passar a integrar o processo. Entendeu? Ou então só ficar de espectador e no comentário e não, eu sempre falo, e depois reclamar. A grande importância... E depois reclama. Resumindo isso, a grande importância da gestão. Exatamente. Né? Eu sempre falo, tanto o prefeito quanto a prefeita, principalmente sua equipe técnica, tem que ter a visão de gestão. Que se tiver a visão de gestão, as coisas ficam muito mais fáceis, né? Terezinha, sobre uma coisa que eu queria falar aqui, a respeito dessa geração de recursos que o Nelson falou, né, que é principalmente os impostos, né, que vem tanto do ISS-QN quanto depois do valor adicionado fiscal, que o empreendimento já aconteceu, quando eu fui secretário de Meio Ambiente, isso aconteceu, né? O empreendedor chegar e falar que não tem o recurso para instalar um empreendimento, que precisa reduzir a alíquota de 5% para 2% do ISS-QN. Gente, o empreendimento, e até falaram, Nelson, que não queriam mudar o empreendimento para outro município. O empreendimento não muda nem um milímetro da localização dele. O gestor tem que estar sabendo disso, né? Então não abaixa a alíquota, deixa esse recurso, é do município, é do bem comum, né? Acompanhar isso, a geração de emprego, está preparado para os cursos técnicos, né? Porque a usina vem falando lá há 2 anos que vai instalar no município. O EIA-RIMA ficou pronto lá atrás, já falou que vai gerar emprego. Aí lá no EIA-RIMA, né, tem um programa que fala assim, fazer contato com o SEBRAE para instalação de escolas e treinamento do pessoal, certo? Aí o pessoal espera 2 anos sem fazer nada, a hora que o município, que o empreendimento chega, ele quer treinar o pessoal. Não dá tempo. Não dá tempo. Procure as parcerias com antecedência, né? Para que o pessoal, a mão de obra esteja qualificada no município, que isso, além de gerar mais renda para o próprio município, diminui aquela população flutuante que vem para o município. Não, aqui já temos o pessoal contratado. Você tem um impacto menor se você tem a programação e a previsão prévia e o preparo, né? Principalmente... E o desenvolvimento do turismo depois do lago, né, Nelson? Apesar dos impactos do alagamento, você vê, o município de Craçu cresceu absurdamente com os reservatórios do turismo na região, né? Então tudo isso é incentivado, tudo isso gera renda, gera receita. Inclusive nós estávamos até numa audiência esses dias com o Ministério lá até acompanhando municípios, né? Sobre o turismo. O turismo nos municípios, por exemplo, você citou aqui a região de Goiás, né? O turismo ele é possível dentro de um lago, quando ele tem uma situação integrada na região. Porque você não tem como colocar turismo no município se você não tiver restaurante, se você não tiver hospedagem. Então, eu acho que essa situação integrada, eu já por várias vezes eu tive assim, até discussões, no bom sentido, né, com municípios, da importância de se ligarem a usina, o lago da usina, o empreendimento, seja em turismo, em esporte, e assim são sucessivamente várias situações, para que tenha uma visão regional, para que seja sucesso, porque senão não evolui. Você não vai visitar uma usina ou vai fazer um lazer na usina se você não tiver onde se hospedar ou não tiver onde comer. Inclusive é o seguinte, a legislação prevê que, você tem uma ideia, quando um empreendimento desse chega no município, se o município não tem plano diretor, o empreendimento é obrigado a fazer, e se tem o plano diretor, é obrigado a revisar o plano diretor e ainda construir um plano de ocupação, né, do entorno do reservatório.
Então, existe um plano do entorno do reservatório que o empreendimento tem que fazer, já para delimitar essas áreas de restaurante, de porto, que vai ser destinado à construção de praças, né? Para tudo ali haver um ambiente de utilização do reservatório. Então, o gestor público ele tem que estar antenado, porque tem coisa que o empreendimento não faz porque ele é bonzinho ou porque ele gostou do município. Não é isso, é obrigação fazer. Entendeu? Em resumo, né, tudo isto, a importância de se inteirar de todo o processo desde o começo. Então, fica aqui, né, aos municípios, mesmo aqueles que têm usinas com 50 anos, que renova a concessão, façam parcerias com os empresários, buscam, porque os empresários, se eles forem demandados, eles não se negam a evoluir junto com o município, porque o empreendimento está aí. E outra coisa que eu tenho, que é uma coisa interessante, que, né, o empreendimento, ele ficará no município. E dele, você tem que fazer com que a população seja beneficiada. Claro. Beneficiada, seja ela... porque os nossos municípios, qual é o foco da associação? O foco da associação é a luta pelos direitos que o município tem pelo empreendimento instalado no seu território. Aí nós podemos falar nessas parcerias com o empresário, independente do tempo que a usina está lá, parceria para desenvolver trabalhos dentro do município, programas dentro do município, né? O empresário em parceria com os municípios. Nós temos vários municípios que têm parcerias enormes com as usinas. Eu posso até citar que os municípios podem até procurar, por exemplo, o município de Ilha Solteira. O município de Ilha Solteira alaga 32 municípios, um dos lagos que quase que mais alaga município dentro do estado de São Paulo, envolvendo inclusive Mato Grosso do Sul. Eles têm uma parceria fantástica com a empresa que gera energia. Então, é importante que o município busque essa parceria com os empresários, desenvolva programa em parceria, né? Seja ela com o lago ou fora do lago. Porque são direitos, o empreendimento está aí. Fazer com que o empreendimento venha em benefício da população, né? E para isso o município, os direitos deles, que é a nossa grande luta, que é o ICMS, os 3/4 de valor adicionado da geração de energia, que cabe ao município onde tem as turbinas, os municípios alagados, que recebem a compensação financeira de acordo com o quilômetro quadrado de área alagada, né? E além disso, toda essa situação que existe, por exemplo, nós temos 347 municípios dos 739 que recebem também uma parcela dos royalties de Itaipu. Porque os municípios alagam a bacia hidrográfica do Paraná. Esse município que tem a usina, ele faz parte da bacia que alimenta o Rio Paraná. Então, tem inúmeras situações que o município pode se beneficiar com o empreendimento. Então, essa grande situação. Então, a receita pós-construção, ela é de direito. Antes, o impacto que está causando e quais as coisas que têm que ser feitas e abrir o olho para que isso não se perca. Agora, os direitos posterior, por isso que a grande importância, falo agora para os municípios, né? A grande importância é o município se você é um associado. Olha a nossa grande luta que nós estamos agora com a compensação financeira para uma lei que está ultrapassada. Mercado livre que não está sendo calculado, a compensação financeira. Então, o município, ao momento, não espere sentado para que o município que está ligado com a associação resolva o problema e você tenha o resultado. Se alie, some. É isso que a associação precisa para que cada vez ela seja mais forte. É uma associação que tem uma transparência muito grande, uma atuação clara, direcionada. Por exemplo, agora estamos em tratativas com o Ministério de Minas e Energia, num grandes situações para os municípios. Então, se liguem, se associem quem ainda não está dentro do contexto. A gente manda informação a cada momento para que os municípios estejam inteirados do assunto. Eis aqui o convite da nossa diretoria,
como um todo, nós somos 39 prefeitos, entre os do Conselho de Delegados, o Conselho Fiscal e a nossa diretoria executiva, e nós somos da equipe técnica aqui da associação, né? O grande apelo aqui, os municípios que ainda não estiverem ligados, que se liguem a esse trabalho, vejam bem quanta orientação a associação consegue fazer, a luta pelos direitos pelos municípios tem, para cada vez ficar melhor. A gente já tem tanta vitória, tanta conquista. Faça parte. É isso que a associação precisa nesse contexto. Para nós finalizarmos, eu gostaria de deixar um papo aberto ao Ivan, ao Nelson. O que vocês gostariam de complementar para os municípios como orientação dentro de um contexto? Nós já falamos dos problemas, que é o momento da construção, que ele tem que se orientar e estar por perto. Agora, existe muita coisa positiva para o município dentro de um empreendimento que ele ficará para sempre no seu território. Então, o que vocês gostariam de complementar de informação para os municípios, já que vocês têm um conhecimento pleno, tanto da parte técnica quanto da base onde as usinas estão instaladas? Eu acho que o principal é se inteirar de todo o processo, desde a concepção, fazer uma coisa histórica mesmo. O que foi feito nisso aqui? Que base foi construída essa compensação que está sendo feita? Porque o momento ele muda, mas a história está ali gravada. Então eu acho que é uma coisa assim, os municípios têm que se inteirar. Não interessa quem está no momento no governo, mas você tem que se inteirar do histórico do empreendimento. Exatamente porque existe um passivo ambiental que ele não tem fim, mas ele vai passando e vai sendo esquecido. Aí, de repente, está sendo feita alguma coisa e ninguém, não estou sabendo, ou então nunca foi feito. Então, esse é um perigo, né? Não é bem uma omissão, é uma história que vai sendo interrompida nesse processo de licenciamento, né? Desde o licenciamento até a operação e a continuação. Então, eu acho que é importantíssimo que as pessoas envolvidas dos municípios, elas têm que ser muito inteiradas disso aí. Não importa em qual fase do empreendimento, né, Independente. Nelson? Não importa. Porque o processo de licenciamento ambiental, Terezinha, ele é uno. O mesmo da licença prévia que começou lá atrás com a EIA-RIMA, é o mesmo da instalação que recebe a LI e é o mesmo que recebe a LO. Nem o número do processo não muda. Então, todos os estudos, desde a concepção do empreendimento, né, no EIA-RIMA, os impactos e tudo, já estão lá gravados e analisados, já tem todos os pareceres. Então, assim, não importa em qual tempo esteja o empreendimento, que procure se inteirar. Pegue o histórico, olhe o que foi feito no município, olhe o que está para se fazer ainda que não foi feito, e que o Nelson colocou muito bem aqui, que é a questão do esquecimento. Se não foi feito, ninguém acompanhou e está agora numa fase de operação, não quer dizer que eu não tenho direito, quer dizer só que ninguém viu. Então, realmente procurar isso, se enterrar a coisa e fazer um contraste, né, com o que foi gasto, o que veio de benefício e o que era para ter sido feito, foi feito ou não, né? Acho que o principal é esse. É isso. Ok, eu acho que valeu muito, né? Valeu muito e a associação se coloca à disposição para municípios que tiverem dúvidas quanto aos seus empreendimentos ou precisarem de alguma orientação para se chegar a um determinado situação que possa estar causando um desconforto, né? Ou para um melhor entendimento, a associação está à disposição para que a gente se comunique com pessoas que têm conhecimento pleno desta área. Inclusive, né, só para o Ivan teve várias experiências já de municípios que foram levantados, os passivos que ficaram para trás não cumpridos e que estão até na justiça para serem pagos até hoje, mas existem dentro do empreendimento. E uma coisa que o Ivan sempre fala, e eu repito aqui agora, Plano Básico Ambiental das usinas, o Plano Básico Ambiental não prescreve. Então, eis a questão aí para os municípios que têm o seu empreendimento. E assim, nós encerramos mais um podcast com assunto técnico. Agradeço ao Ivan
Eu que agradeço o convite. Eu agradeço ao Nelson. Prazer. São pessoas de longos anos que já são nossos palestrantes, conhecimento pleno da área, são da área, né? E aqui vai o nosso agradecimento a vocês pela disponibilidade de estarem com a gente, da nossa diretoria, né? Que através de nós, como equipe técnica, transmite os agradecimentos a vocês e colocar à disposição do município agora, nos próximos dias, já esse podcast como um ponto de informação e de orientação. Muitíssimo obrigada a todos e aos municípios, nosso grande abraço e estamos aqui à disposição para aquilo que for necessário. Muitíssimo obrigada.